Minhas irmãs, meus irmãos, a paz seja conosco, Jesus nos abençoe. Vamos conversar um pouco sobre a fé. Precisamos entrar, num contexto onde nós vamos descrever um pouquinho sobre a religiosidade. Não vamos nos aprofundar, só para que nós entendamos a proposta, ok? Então, vamos falar nesse momento de duas fés propriamente dita, aquela que se aplica ao cristianismo e aquelas que o islamismo diz professar. Então, a fé cristã voltada para o entendimento e professar os evangelhos de Jesus de uma forma direta. É assim que as pessoas dizem que têm fé. Elas se acreditam tendo fé, professando o evangelho de Jesus. Do mesmo modo, a fé islâmica, onde os islâmicos dizem que têm fé no Alcorão, que, segundo eles, constitui o último livro da humanidade. Nós não vamos debater sobre qualidade ou não de fé. Vamos falar um pouquinho sobre etimologia e como é que pensa-se sobre a fé, de um modo geral. Fonte isso de uma pesquisa, tá, pessoal? A etimologia da palavra, ou seja, aquilo que estuda a palavra, o etimo, de onde ela tem origem, diz que a fé, no latim, ela significa fidelidade. É fides. Então, no latim, fé quer dizer fides, e se traduz como fidelidade. Do grego, foram duas fontes que eu peguei, do grego, e não rio de mim, o que eu vou pronunciar é niotli pistia, que também quer dizer fidelidade, ou seja, ser fiel. Todos nós, de um modo geral, dizemos que somos fiel a isso ou aquilo, né? Bom, continuando, a fé, disse, é a firme opinião de que algo é verdade. Então, quando você tem fé, você está afirmando que alguma coisa é verdadeira. Só que você não tem nenhuma prova ou um critério, real, material, para você dizer que tem fé. Aquilo não é concreto do fato de você pegar e tocar. É super interessante. E aí nós depositamos nessa ideia ou numa fonte de transmissão uma fé. Nós temos fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Eu tenho fé em Deus. Nós temos fé em Deus? Nós temos fé em Jesus? Essa é a nossa fé. É assim que nós traduzimos e é assim que nós vivemos. Então, não há por que se colocar dúvida, né? Cada pessoa sente a sua fé de um modo ou de outro. Mas vamos explorar mais um pouquinho. A expressão se relaciona semanticamente, ou seja, a fé se relaciona semanticamente com os verbos crer, acreditar, confiar e apostar. Semântico, pessoal, é que tem a ver, é o sentido, tá? Só para a gente entender. Mas não quer dizer necessariamente que quem acredita, confia e aposta tem fé, né? Porque pode embutir dúvida, principalmente nas três últimas que nós colocamos, nos três últimos verbos: acreditar, confiar e apostar. Então, a gente faz esse movimento e, no fundo, quando algo acontece ao contrário, a pessoa claudica, ou seja, ela deixa de ter fé. Então, vou apostar na loteria, eu tenho fé que vou ganhar. É brincadeira, tá, pessoal? É só uma brincadeira, tá bom? Continuando. A fé se relaciona com os verbos, com outros verbos. Consiste em nutrir um sentimento de afeição. Olha que coisa interessante. Isso é fonte da minha pesquisa, tá? Ou até mesmo de amor. Na fé, no sentido de crer, de acreditar, nesse sentido de afeiçoar-se. Mas não quer dizer que quem confia ou aposta se é verdade. Portanto, se uma pessoa acredita ou confia, não necessariamente ela tem fé. Olha que coisa interessante. Ou seja, acredita e aposta e confia, mas não significa necessariamente que ela tenha fé. Por quê? Porque sempre quando acontece algo que contradiz, a pessoa de novo volta atrás. Quer dizer, voltar atrás é um modo... Meu Deus do céu, ela se recompõe, ela claudica, ela passa a não acreditar naquilo que ela estava acreditando. Aí, para falar de fato sobre fé, ela acompanha absoluta abstinência à dúvida. Quem tem fé, pessoal, de um modo geral, não tem dúvida. Porque é antagônico, inerente à natureza do fenômeno psicológico e à lógica conceitual, ter fé e duvidar. Se tem fé, não se duvida. Então, não resta qualquer dúvida quando há fé. A fé não admite dúvida.
Ou é ou não é. Acredita ou não acredita. Fato é que nós precisamos, desse modo, desenvolver. Aos pouquinhos, depois, nós vamos entrar nesse particular. Vamos estudar um pouquinho de Emmanuel, onde ele vai trazer, deixa eu ler aqui, do livro A Verdade Responde, psicografia de Francisco Cândido Xavier, um texto lindo, que eu acho ele lindo, eu simplesmente o exploro de vez em quando, e ele traz assim, na edificação da fé. Então, de vez em quando vocês vão me ver aqui olhando mais para o lado, é porque eu estarei lendo mesmo, mas vou introduzir reflexões minhas. Então, ele diz assim, ninguém edificará no santuário da fé, no santuário do coração, a fé, sem associar-se com toda a alma ao trabalho, naquilo que o trabalho oferece de belo e de superior. Então, começa por aí uma verdade que às vezes nós não estávamos preparados para lidar com ela. Nós queremos crer, acreditar pura e simplesmente sem fazer esforço. E quando nós visitamos o livro do Espírito, diz que o Espírito, para crescer, para evoluir, precisa trabalhar. E aqui vem Emmanuel, de um modo direto, absoluto, dizendo que nós precisamos desenvolver a fé. Como? Pelo trabalho. Cada esforço que eu faço, seja mental, seja falando, seja maquinal, seja o material, eu estou desenvolvendo a minha fé. Em que sentido que eu me movo? É isso que eu preciso entender. Então, para alcançar a divina construção, Emmanuel afirmando, tá? Para alcançar a divina construção, não nos bastam os primores intelectuais. E aqui eu vou ter que ler, tá? A eloquência preciosa, o êxtase contemplativo ou a desenvoltura dos cálculos no campo da inteligência. É preciso mais. Ele diz assim, grandes gênios do raciocínio são, por vezes, demônios de tirania e da morte. E aí nós podemos explorar um pouco. Muitos que usaram o conhecimento para preparar armas mortíferas, né? O que são enganosos com os outros, cometem engodos, fazem falcatruas e são inteligentes, usam a sua inteligência para o mal. É preciso que nós comecemos a pensar nesses sentidos. Então, não são essas pessoas capazes de desenvolver determinada fé e, ao mesmo tempo, são geniosas, são gênios, têm uma capacidade intelectiva maior. Aí vem ele explorando aquilo que nós estamos fazendo aqui, eu vou sorrir, não briguem comigo. Admiráveis doutrinadores, em muitas ocasiões, são vitrinas de palavras brilhantes e vazias, e aí é preciso que nós tenhamos medo disso. Porque nós falamos para o outro sobre o bem, sobre o amor, sobre a retórica admirável, mas não vivenciamos isso. Preciso que nós entendamos. Falamos e precisamos vivenciar. Ok? Então, eu digo assim, são aquilo que se afirma na Bíblia, que Jesus afirma que são túmulos caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Muita reverberação, muita retórica, mas na prática, uma prática vazia, onde não se consuma aquilo que a pessoa diz, não reflete o que ela diz. Essa é uma parte interessante. Muitos adoradores da divindade, e isso aqui é interessante, frequentemente mergulham na preguiça a pretexto de cultivar a glória celeste. Então, são essas pessoas que vivem em prece, murmurando nos cantos, mas que não se misturam com as outras pessoas. São incapazes de dar a mão, são incapazes de emprestar o ouvido, são incapazes de dar o ombro. Então, esses vivem dessa forma, né? Muitos contemplativos, muitos oradores, muita prece, muito isso, muito aquilo, e pouco, de fato, prática. Não existe a prática em aproximação com o próximo, em amparo ao próximo. E aí nós vamos trazendo 3 perguntas para ser refletidas, para que nós reflitamos depois, quando terminarmos, né, essa breve exposição. Como nós alimentamos a nossa fé? O que é que nós fazemos para alimentar a nossa fé? Como nós nos damos conta de que estamos em preguiça com relação à nossa fé? Qual o trabalho que nós desenvolvemos? Como estabelecemos em nós a fé? Qual é essa prática? Eu me lembro, eu estou sempre prestando atenção, eu estou desenvolvendo esses pequeninos serviços. Quais são as nossas reflexões diárias? Quer dizer, as perguntas se encadeiam justamente nesse sentido. O que eu reflito diariamente? Para onde eu estou caminhando? Então, vem de novo Emmanuel, né? Parece que eu havia saído do texto dele, mas não havia, eram as minhas reflexões. Ele diz assim, amemos o trabalho naquilo que a eterna sabedoria nos conferiu. Então, é preciso que nós entendamos, nada de preguiça.
trabalhar o tempo todo, onde nos situamos, afeiçoando-nos à sua execução sempre mais nobre. Ou seja, qualquer coisa que nós fizermos, nobre no sentido de fazer o bem. Sempre no amparo, sempre com a boa vontade, sempre com a intenção de auxiliar, sempre com a intenção de auxiliar a si mesmo. Por que não? Né? E aí nós seremos premiados com a compreensão abençoada de toda a confiança, de toda a eternidade, de todo o engrandecimento do Espírito. Ou seja, na medida que nós desenvolvermos esse trabalho, que muitas vezes pode parecer pequeno, ele será exatamente a oportunidade de nós crescermos. Aí continua Emmanuel. Não te queixes se a fé ainda não te coroa a razão. Olha, por que eu não tenho fé? Então vem Emmanuel e afirma, consagra-te aos pequeninos sacrifícios. Olha que coisa linda. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um vai com Deus, me perdoa, me desculpa, pode passar, me espera, já vou aí, mas sempre com a intenção de ajudar, sempre com a boa vontade, sempre com amor. E é isso que vai fazer. Aí ele diz assim, repetindo, consagra-te aos pequeninos sacrifícios na esfera de tuas diárias obrigações à frente dos outros. Cede de ti mesmo. Olha que parte interessante. Cede de ti mesmo, ou seja, renuncia. Lembra de Jesus? Aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o seu servidor, renuncia. Espera ver como é que vai acontecer e procede. Adota aos poucos, né? Um pouco mais de compaixão com os outros. Também consigo. Legal? Aprende a repetir. Essa é a parte essencial. Aprende a repetir. Precisamos aprender a repetir. Nada de preguiça. Leu, não compreendeu? Volta. Fez, não ficou bem feito? Volta. Porque se nós não aprendermos a repetir, como é que nós vamos aprender, hein, pessoal? Eu vou me lembrar de uma pequenina passagem aqui, quando nós estudávamos, né, no primeiro e no segundo grau, quando tivemos que aprender a equação de primeiro grau. Foi uma dificuldade, parecia que a gente ia chorar. E a gente não gostava muito do professor, no meu caso. Aprendemos a equação de primeiro grau. Quando fomos terminando o primeiro grau para ir para o segundo, fomos aprender o quê? A equação de segundo grau, naquela época. Equação de segundo grau. E eu estudava numa escola técnica, é um negócio puxado. Então, teve que aprender a equação de segundo grau. Dolorido de novo. Repetia e repetia a lição, até que um dia aprendemos. Aí, para resolver as equações, a partir dali, exigiram que nós começássemos a fazer pelo quê? Pelo delta. Aí, aprende de novo. Ou seja, precisamos estar sempre prontos para aprender, porque isso faz parte do nosso crescimento material, intelectual, moral e espiritual. Não tem como nós ascendermos além daquilo que nós já estamos hoje vivendo se não aprendermos, né, pessoal? Precisamos introjetar em nós valores, conhecimentos que vão permanecer para que nós cheguemos, né, à frente, seja na vida material, seja na vida espiritual, com maior conhecimento. Aí vem Emmanuel de novo nessa edificação da fé. Edificação, né, pessoal? Lembra do termo que eu esqueci de falar? Construção, edificar, construir. Ele vem, acendamos a vela humilde de nossa boa vontade, no chão de nossa pobreza individual, para que as sombras terrestres diminuam e o esplendor solar sintonizar-se-á com a nossa flama singela. Olha, na medida que nós nos tornamos simples e aprendemos qual é o significado de viver, querendo auxiliar e auxiliando aos outros, nós vamos estar mais próximos dos amigos da vida maior. Eles nos buscarão, eles nos auxiliarão. Aí vem um exemplo de Emmanuel, que é uma coisa... Emmanuel escreve, faz pintura com as palavras. Ele diz assim, a tomada insignificante é o refletor da usina, quando ligado aos seus poderosos padrões de forças. Ou seja, nós, quando nos ligamos a Deus, não é, pessoal? Quando nos ligamos à vida maior, nós nos melhoramos, mas só vamos ligar quando nós estivermos praticando os atos. Vamos lembrar agora, na nossa casa. Quando nós estamos na nossa casa, chegamos, está escuro. Apertamos o interruptor e Fiat Lux. Ou seja, incontinente a luz está aí. Do mesmo modo, nós fazemos o nosso esforço, e na medida do nosso esforço de repetir, de aprender e de auxiliarmos-nos e ao nosso próximo, a mesma coisa vai acontecer. Então, continua acrescentando Emmanuel.
Confessemos Jesus em nossos atos do dia, de cada dia, renovando-nos com ele e avançando, felizes em seu roteiro de renunciação. Renunciar, pessoal, essa palavra é rica, é forte, mas é preciso que nós acentuemos. Nunca e auxiliando os outros e servindo. Porque se não for assim, nós vamos nos perder. Então, que o trabalho de comunhão com o Mestre, com o Cristo, terá realizado em nós a sua obra gloriosa e a fé perfeita e divina. Olha, uma fé perfeita, algo que nós não conseguimos. Só falamos, mas não conseguimos nem entender profundamente. Mas ele vai acentuar. E, por tesouro inalienável, imagine isso, é algo que é seu, que está em você, que não lhe pode ser retirado, que não lhe pode ser arrancado. É indelével. Começa a fazer parte de você, definitivamente incorporada à nossa vida. Imagina uma pessoa com fé. Imagina a potência de uma pessoa com fé, poderosamente fervorosa. Aí nós vamos um pouquinho à frente, vamos citar 2 casos aqui, tá, pessoal, de fé, que aconteceram nos tempos de Jesus. Um tem a ver com a hemorraíça, onde nós vamos encontrar em Marcos 5 e 25 e também em Lucas, tá? Eu não vi se tem em Mateus, mas tem em Lucas também. Esse caso da hemorraíça é super interessante. Jesus foi à casa de Jairo, eu não vou localizar aqui agora o espaço onde era a cidade, para a cura da filha de Jairo, que era um mestre de sinagoga, que ela estava doente, estava, como diziam, morta, e Jesus foi lá para curá-la. A hemorraíça, que há 12 anos atrás vinha sofrendo, ao tempo de Jesus, vinha sofrendo de um sangramento, né? Ou seja, escorria sangue direto, ela já havia gasto as economias dela e não conseguira ficar curada. Vocês vão ver a grandeza do que seja a fé. E aí ela imaginou que se aproximasse de Jesus e conseguisse tocar-lhe as vestes, ela ficaria curada. Isso é maravilhoso. Imagine naquele tempo, um tempo onde era tudo masculinizado, eram os homens pelos homens, as mulheres eram à parte praticamente. Mas ela se meteu em meio à turba, quando viu que Jesus estava em movimento, tocou-lhe as vestes e imediatamente ela ficou curada. Isso é uma coisa maravilhosa, profundamente. Então, a hemorraíça sabia, ela tinha fé que se tocasse qualquer parte de Jesus, ela ficaria curada. E Jesus se volta para o meio do pessoal e pergunta quem foi que tocou, dizendo que uma virtude havia saído dele. E seus discípulos, os que estavam em volta, perguntaram: como, mestre, no meio de tanta gente, pergunta quem te tocou? Mas ele sabia. E ela, temerosa do lado, se aproximou dele, se ajoelhou e disse que foi ela. E ele disse para ela: minha filha, tua fé te salvou, vai e fica curada. Isso é algo maravilhoso para que nós entendamos o que seja fé. Então, em qualquer tempo, em qualquer momento, nós podemos adquirir a fé. Basta que nós trabalhemos para alcançá-la, para que ela faça parte de nós, para que não seja coisas que nós busquemos apenas quando nós estamos em sofrimento, que seja algo que se movimente nas alegrias também. E aí tem a fé do centurião, que não é menor do que a fé da hemorraíça. Jesus entrava em Cafarnaum e dirigiu-se a ele um centurião pedindo ajuda, porque tinha um servo dele que estava doente. Aí Jesus disse que iria até a casa do centurião para curar o servo dele. Mas o que fez Jesus? O que disse o centurião? Senhor, não precisa, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem e comando homens. Quando eu digo vai, ele vai, quando eu digo vem, ele vem, quando eu digo faz isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus se admirou e disse que não havia visto em toda Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião: vai, como você creu,
assim lhes acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Olha que coisa interessante. Uma se moveu para tocar Jesus, trabalhando como uma fonte aspirante, né? Sem Jesus impor as mãos, tocou as vestes de Jesus e dele recebeu o que ela precisava como virtude para ficar curada. Olha o tamanho dessa fé. Ela não se ajoelhou antes para pedir, ela sabia que se ela fizesse um movimento, isso aconteceria. E foi como tal se deu. Tanto é que Jesus disse, vai e fica curada. O centurião, do mesmo modo, disse, Senhor, não precisa que vá à minha casa. Basta que o Senhor comande e tudo ficará certo. Olha, aí nós vamos colocar outra consideração. O amor do centurião pelo seu servo, por não querê-lo, né, fora da vida, que eles voltassem a viver normalmente, tranquilo, né, sem a dor que ele estava passando, e do mesmo modo aconteceu. Um movimentando uma energia de um modo, o outro movimentando de outro. Jesus, desse modo, via centurião transmitindo para o servo desse a cura. Nós precisamos parar para pensar um pouquinho sobre o que significa essa tal de fé, que muita gente diminui, que muita gente não compreende, que muita gente duvida. Como que você vai duvidar? Se eu não sou capaz, é porque eu não iniciei o trabalho. Eu preciso iniciar o trabalho para ter fé. Se eu não iniciar, eu nunca vou saber se eu sou capaz. Eu preciso fazer esses movimentos. Então, as mudanças que nós precisamos. Eu tenho fé de que eu vou mudar o ano que vem. Ô rapaz, o teu dia é hoje. Faz o teu movimento hoje que você fica curado hoje. Então, aí eu quero fazer, já caminhando para o encerramento, tá, pessoal? Eu não sei quanto tempo levou aqui, talvez um pouquinho menos do que 30 minutos. Mas, assim, com base nesse conteúdo do Emmanuel, refletindo sobre a fé, da hemorraíça e do centurião, nós vamos entender duas coisas. Essa história de crer, ela está mais para o saber. Isso é meu entendimento, isso é minha interpretação. Então, a hemorraíça dizia que se tocasse as vestes de Jesus, ela ficaria curada. Ora, se ela dizia e falava assim, que ela se tocasse ficaria curada, então ela sabia, por antemão, de antemão, antecipadamente, ela sabia que se tocasse as vestes de Jesus, ela sabia. Por quê? Porque já lhe conhecia os fatos antes, sabia o que ele havia feito, quais eram os seus feitos, e que ela podia ir até ele e submeter-se no meio daquele pessoal todinho e submeter-se a tocar-se, enfrentar a turba de modo tal que ela ficasse curada. Olha que coisa interessante. Não diferente o centurião, faz do mesmo jeito, mas no outro movimento. Senhor, não precisa que vás. Basta que diga que o meu servo ficará curado. E assim fez Jesus. Essas fés são a fé de que a pessoa sabe. Ela não tem dúvida. Ela acentua por si mesma a sua vontade, aliada à vontade daquele que vai executar aquilo que pede. Então, é o nosso caso com relação a Deus, é o nosso caso com relação a Jesus. Se nós temos certeza, basta que nós façamos os nossos movimentos. E digo mais, pessoal, não precisamos estar todo dia pedindo. Façamos as nossas preces de evocação, as nossas preces de agradecimento, as nossas preces de esclarecimento, para que nós continuemos mantendo a nossa ligação com Deus, com a usina, tal como falou Emmanuel antes, ligando a tomada lá. Mas, na medida em que nós vamos executando as nossas funções, mesmo as mais banais durante o dia, a nossa fé vai não crescendo. Ela vai se instalar em nós. Então, não duvide de você, não duvide de Jesus, não duvide de Deus, e entenda que essa é a proposta. Viver da forma mais simples a sua vida, mais objetiva e mais profunda. Recolha-se de vez em quando, faça um exame de consciência e tente descobrir-se como você é diante da vida. Então, é interessante que nós aceleremos o nosso ânimo e, de forma muito tranquila, voltemos-nos para Jesus, voltemos-nos para Deus, para os amigos da vida maior, e enderecemos a Ele o melhor que nós podemos, via trabalho, tá, pessoal? É trabalhando com o pedinte pediu, auxilia, não tem, pede perdão, segue em frente, mas se tiver, dá um jeito, não tem como ser diferente. O camarada ali fechou
na rua, perdoa ele e diga, vá com Deus. Em casa teve uma dificuldade, vá com Deus. De vez em quando nós precisamos exercitar isso. Essas coisas vão acontecer conosco como um embaraço em nossas vidas, justamente para exercitar. Quem somos nós? Nós nos dizemos espíritas, no meu caso. Acontece comigo. Então, eu estou perdoando? Ah, mas eu vou conviver com fulano e eu não gosto dele. Não interessa se você não gosta. Se você não gosta, o problema é seu, hein? Isso eu já falava antes do Divaldo. O Divaldo veio falando outro dia, tem uma pequena exposição dele onde ele fala isso. Se o outro não gosta de você, o problema é dele. Quem tem que gostar do outro é você. Então, desenvolvamos a nossa fé da forma mais tranquila, mais pacífica, operosa, no dia a dia. Ok? Que Jesus seja conosco, a paz fique conosco em nossos corações, em nossas mentes, em nome de Deus Pai. Que assim seja.